Olá, estão a ouvir o nono episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Joana Pereira. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com a Joana Pereira. Olá, Joana, tudo bem? Olá, Mariana, tudo e contigo? Também, tudo ótimo, obrigada. Então, tu és formada em Serviço Social, coordenaste diversos projetos de voluntariado a nível nacional e internacional e és atualmente coordenadora na Associação Para Onde. Queria começar por te perguntar o que é para ti o voluntariado e como é que ele surgiu na tua vida? Olha, essa é a pergunta mais difícil de todas. Mais difícil e mais fácil. Difícil porque eu não consigo resumir muito bem o que é para mim o voluntariado e posso correr aqui o risco de divagar um bocadinho na minha resposta, mas bora lá. Então, para mim o voluntariado é uma forma de estar na vida, não é uma coisa que nós fazemos pontualmente aqui ou ali. Eu comecei a fazer voluntariado aos 16 anos e foi nessa altura que eu percebi que o voluntariado não só é uma ótima forma de, se não para mim a melhor forma de me conectar com as outras pessoas e ter contacto com realidades diferentes, com mundos diferentes, com formas de estar na vida diferentes. Portanto, para mim não só é isso, como também é uma forma de nós podermos contribuir para um mundo melhor, digamos assim, numa perspectiva um bocadinho mais generalista da coisa, mas eu acho que esta ideia que nós temos de voluntariado ser uma coisa que nós de repente vamos para um sítio e vamos contribuir e melhorar e colaborar, etc., é um bocadinho já ultrapassada, porque nós podemos fazer voluntariado todos os dias da nossa vida, em qualquer momento, a qualquer hora, dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, na nossa escola, na nossa comunidade. Portanto, o voluntariado para mim, é nós podermos dar o nosso tempo sem ter qualquer contrapartida ou esperar qualquer contrapartida de retorno, não é? Portanto, eu contactei com o voluntariado muito cedo e isso a mim permitiu-me ter uma visão diferente do mundo e querer compreender melhor o outro, as pessoas, os seus comportamentos, e permitiu-me perceber que de facto há muito mais coisas que nós temos em comum do que diferenças. Sim, sem dúvida. Uma coisa que tu disseste é que a ideia de nós irmos para um sítio e tornar aquele sítio melhor é um bocadinho ultrapassada e eu não posso concordar mais com isso. Até pela minha experiência, aproveito para partilhar, eu fiz um voluntariado internacional aos 21 anos, portanto há cerca de 7 anos atrás, e fui 6 meses para a Zâmbia. E quando eu fui para a Zâmbia eu tinha aquela ideia de que ia para lá e ia mudar as vidas das pessoas. Agora, a minha ideia sobre o voluntariado é muito diferente, aproxima-se muito da tua, principalmente porque eu acho que, infelizmente, em alguns casos, o voluntariado é um grande negócio e vende-se muito a ideia de que as pessoas civilizadas, os europeus, ou americanos, ou ocidentais em geral, vão para países mais pobres e que não têm tanto acesso à educação como nós, para civilizar ou mudar a vida daquelas pessoas. Mas no final não é bem assim e até pela minha experiência, pelo menos o voluntariado acabamos mais por aprender nós do que realmente passar o conhecimento às outras pessoas. O que é que tu pensas sobre tudo isto? Olha, eu estava a ouvir falar e estava a pensar um bocadinho até que ponto é que isso não é uma ideia um bocadinho quase colonialista, isso não é um bocadinho a nossa bagagem cultural que nós vamos trazendo um bocadinho às costas, não é? Nós, de facto, se tu olhas para o globo, tu tens um hemisfério norte onde prevalecem maioritariamente aquilo que nós chamamos os países desenvolvidos ou civilizados, se quisermos ir um bocadinho mais, radicalizar aqui um bocadinho mais, e depois tens o hemisfério sul, que de facto é onde constam os países que estão em vias de desenvolvimento ou que têm menos acesso e menos oportunidades do que aqueles que estão no hemisfério norte. E, portanto, isto vem da história, vem do facto de nós termos tido um passado colonialista
não só em Portugal, mas na Europa, no geral, não é? Portanto, isto é algo que nós trazemos historicamente connosco e obviamente que isto depois, com o passar dos anos, agora viramos um bocadinho a página e queremos ir para estes países e contribuir e dar de volta, porque cá no Hemisfério Norte tivemos acesso a tantas coisas e quase que esta visão dos coitadinhos que estão lá e que não têm acesso. E não é bem assim, ou melhor, não deve ser assim. Eu posso te dizer que as grandes competências que desenvolvi ao longo da minha vida e da minha experiência foi através de voluntariado em Portugal, em associações juvenis, em projetos com os quais estive envolvida, sejam eles através da Associação de Estudantes da Faculdade, da própria Tuna. Eu desenvolvi muitas competências sociais e de comunicação e de gestão, trabalho em equipa, etc., tudo através destes projetos de voluntariado. Eu não tive que ir lá para fora para me sentir, ou para me desenvolver, ou para aprender, ou para sentir que estava a fazer a diferença. Eu acho que isso acaba por ser uma visão um bocadinho egoísta da coisa, de nós querermos ir para um destes países e dar o nosso contributo. Não é nada disso, até porque quando nós vamos fazer voluntariado, a primeira coisa que nós temos que perceber é que as pessoas são iguais, todos somos iguais, e as pessoas com quem nós vamos estar são iguais a nós. Têm outra visão, o percurso de vida delas obrigou-as a ir por um determinado caminho, e quem somos nós para de repente chegarmos lá e dizermos não é assim que tu estás a fazer, é como nós aprendemos lá na Europa, lá em Portugal. E, portanto, isto não é o espírito, a meu ver, não é a base, os valores que estão associados a quem faz voluntariado. O voluntariado tem que ser e deve ser, na minha perspectiva, obviamente, estou sempre aqui a falar da minha visão, deve ser como uma aprendizagem bilateral, uma cooperação, uma partilha entre as duas partes, entre quem está a fazer voluntariado, as organizações ou as comunidades que estão a beneficiar do apoio, do tempo dos voluntários, digamos assim, e é uma troca, tem que ser uma troca, senão de outra forma não funciona. Sim, concordo a 100%. E infelizmente há organizações pelo mundo que se aproveitam um bocadinho desta ideia colonialista e do facto de algumas pessoas dos países do norte quererem fazer o voluntariado internacional para depois lucrarem com isso, até mesmo, infelizmente, há algumas organizações que têm ligações com redes de tráfico humano, nomeadamente na Ásia, em que têm orfanatos e que as crianças que estão lá não são órfãs e fazem parte de uma rede criminosa, digamos assim. Então eu acho que também, na minha opinião, e tu já me vais dizer se concordas, é preciso saber mais sobre as associações com quem nós vamos fazer voluntariado. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A Para Onde, por exemplo, surgiu em 2014, surgiu como um site, como uma plataforma, e nós tínhamos a única função e o objetivo do site, quando a Inês Ferrão o criou, foi apenas divulgar organizações que recebiam voluntários. E, portanto, estamos a falar de uma base de dados com cerca de 300, 400 organizações, agora já não sei precisar, mas eram de facto muitas organizações espalhadas pelo mundo que recebiam voluntários internacionais. E basicamente a função do site era apenas essa, era apenas divulgar. As organizações estavam lá e as pessoas podiam contactar diretamente essas organizações. Ora, o que é que a Inês se foi apercebendo ao longo do tempo era que exatamente isso que tu falaste, algumas organizações não eram fidedignas, isto porque estavam no site, porque a Inês passava horas no Google a pesquisar organizações e obviamente não contactava, não falava, apenas via, por exemplo, nós vamos ao Google e pomos Volunteering Abroad, International Volunteering, aparecem várias empresas, digamos assim, que isso também é outro negócio, não é? Essas empresas de voluntariado que tu pagas, sei lá, $500 só para ter acesso à base de dados, e é para onde surgiu mesmo com esse propósito, que é tornar o voluntariado internacional acessível e seguro, porque precisamente pela questão de estarmos a divulgar organizações ou de corrermos o risco de estar a divulgar organizações
que não eram assim tão fidedignas, e por isso é que no final de 2017 nós passámos a não ser só um site, passámos a ser uma associação sem fins lucrativos, e todas as organizações com as quais nós trabalhamos, estou a falar no âmbito de organizações de longa duração, com as quais nós estabelecemos parcerias diretas, são de facto organizações fidedignas, são organizações com quem nós contactamos, algumas até já foram visitadas por elementos da equipa, portanto temos esse controle e é precisamente isso, ou seja, nós queremos, para quem nunca fez voluntariado internacional, que foi por isso que a Para Onde também surgiu, tem aqui a oportunidade de o fazer de uma forma segura, com confiança, a um custo acessível, ou seja, ninguém aqui está a fazer lucro com os voluntários, mas obviamente que depois existem pessoas que têm já alguma experiência e que viajam e que têm esse know-how e que conseguem e sabem procurar esse tipo de organizações a título individual e, portanto, acabam por fazer também a título individual sem ter o apoio da Para Onde. Mas aqui o nosso papel é essencialmente esse e é um bocadinho quebrar aquilo que tu disseste, que é poder dar a oportunidade a pessoas de fazerem voluntariado de uma forma segura e a um custo acessível. Muito bem, isso realmente é relevante quando alguém quer fazer voluntariado e está um bocadinho com incerteza do que poderá fazer. Então, a Associação Para Onde tem programas de curta e longa duração. Podes-me explicar um bocadinho como é que funciona o processo para quem quer ser voluntário? Como é que pode aceder a este tipo de programas? Claro, então, vou começar pelo site, porque tudo parte do site. Como eu disse anteriormente, o site foi construído precisamente para dar às pessoas a possibilidade de procurarem organizações e projetos de voluntariado. Nós temos programas de longa duração, que são estas parcerias diretas com organizações que nós fazemos, organizações muito pequeninas, comunitárias, locais e que de facto têm realmente necessidade de voluntários. E depois, por outro lado, somos parceiros de uma rede internacional apoiada pela Unesco, que é a rede SCI, Serviço Civil International, e do qual temos oportunidades de curta duração, que são work camps, que vão de 1 a 3 semanas, e o processo é bastante simples, tanto para os programas de longa duração como para os programas de curta duração. Basta enviarem-nos uma carta de motivação, primeiro escolher o projeto, como é óbvio, analisarem bem, todas as informações estão sempre disponíveis dentro dos separadores respectivos do site, consultarem bem, fazerem um bom planeamento do vosso orçamento também. Há aqui várias questões que é preciso ponderar, o porquê a escolha daquele país, o porquê da escolha daquele projeto, será que é o mais adequado a mim, será que eu me vou adaptar bem àquela realidade, à cultura, às tradições, à própria língua do país, e depois, se então temos a certeza se é aquele projeto que nós queremos escolher, é fazer a candidatura através do preenchimento de um formulário muito simples que está disponível no nosso site e enviar uma carta de motivação em português, se for para um país de língua portuguesa, e em inglês, se for para um país de outro idioma. E, portanto, a partir do momento em que nos enviam a carta de motivação por e-mail, nós entramos em contacto com as pessoas e tratamos do processo todo, damos o apoio todo ao longo do processo até a pessoa regressar. Ou seja, nós temos aqui sempre este acompanhamento de todos os voluntários, damos a formação pré-partida até ao regresso. Realmente isso é super interessante, tanto a formação inicial, porque às vezes é difícil gerir as expectativas dos voluntários, pelo menos no meu caso, eu lembro-me que, apesar de ter tido formação antes, e uma formação de 6 meses, quando cheguei ao projeto foi sempre foi um impacto porque por mais que tu tenhas formação teórica, só na realidade é que tu vês a situação e ao que é que te vais ter que adaptar. E acho que, na minha opinião, no meu caso, que eu estive num local mais isolado durante 6 meses, o que me custou mais não foi tantas condições físicas, portanto não foi o facto de não ter casa de banho ou não ter chuveiro, o que me custou mais foi a parte emocional. E quando eu voltei, eu tive um grande choque também,
por isso eu acho que esta iniciativa da Para Onde, de fazer também o acompanhamento do regresso, é super importante. Sim, sem dúvida, nós nunca, lá está, por muito, e tu tiveste uma formação de 6 meses, a nossa formação são 4 horas em pós-laboral, e por muita formação que se tenha, ou muita preparação, digamos assim, só quando lá chegamos é que nós sabemos, porque nós não nos conhecemos a nós próprios quando estamos naquele contexto, não é? Nós podemos ter um autoconhecimento nível 100, 200, aqui na nossa realidade, no nosso conforto, mas não temos um autoconhecimento de nós próprios, e agora estou aqui a reforçar isto, quando estamos nestas condições, ou quando nos vemos a braços com uma realidade que é completamente diferente da nossa. E, portanto, para isso acho que não há preparação possível. Aquilo que nós tentamos transmitir sempre a todos os voluntários é que 90% da experiência somos nós que a fazemos. E isso vai depender sempre da forma como nós encaramos cada desafio, cada obstáculo, cada frustração, cada situação. Se nós formos para lá com uma atitude em que vamos constatar o óbvio, que é constatar que não há água, não há luz, as pessoas vivem mal, não há acesso a bens a bens de primeira necessidade, não há acesso à educação. Se formos para lá constatar isso, então não estamos a acrescentar nada. Então, enquanto voluntários, não estamos propriamente a fazer aquilo que tanto queremos, que é contribuir e colaborar e melhorar e transformar, não é? Estamos só a constatar o óbvio. E, portanto, se nós formos para lá, em vez disso, com uma atitude de ok, isto está a acontecer, eu estou-me a sentir assim porque, de facto, não é num mês ou em 2 meses ou em 6 meses que eu vou conseguir resolver tudo aquilo que gostaria, mas enquanto cá estiver vou dar o meu melhor e vou tentar ultrapassar cada desafio e pelo menos tentar fazer com que as pessoas com quem eu estou e que se forem cruzando comigo ao longo da minha experiência se possam sentir um pouquinho melhores e que eu possa de alguma forma contribuir com aquilo que sei. E por isso é que nós pedimos sempre e dizemos sempre aos voluntários que a fasquia tem que ser baixa. Nós temos que pôr a fasquia muito cá em baixo, porque isso também me aconteceu. Eu, quando tive a minha primeira experiência internacional em 2013 em São Tomé, eu também fui a achar que ia transformar o mundo, não é? Ia com aquela mochila super voluntária, 24/7 e vou lá e vou fazer e vou acontecer. E depois tive um choque de realidade e percebi que não ia conseguir fazer nada em 6 semanas. Que não ia fazer nada, não, que não ia conseguir fazer aquilo que me tinha proposto. Porquê? Porque tinha colocado a fasquia muito lá para a frente. E se nós formos colocando a fasquia mais para baixo e formos celebrando cada pequena vitória, quando nós olhamos para trás, afinal fizemos muita coisa. E afinal conseguimos, passinho a passinho, fazer mais, se calhar, do que aquilo que estávamos à espera, não é? Portanto, eu acho que aqui é sempre aquilo que é a nossa autoperceção. E é isso que nós tentamos sempre trabalhar com os voluntários quando vão a projetos internacionais, é precisamente essa mentalidade de que ninguém vai mudar o mundo num mês, em 2 meses, em 3 meses, o que for. Mas se todos nós tivermos uma atitude positiva e ativa para a resolução destes problemas, então sim, se cada um de nós for um mês para estes sítios ou no nosso dia-a-dia, que se cada um de nós fizer a sua parte, então sim, aí vamos conseguir mudar as coisas. Sem dúvida, concordo a 100%. A nível da inclusão no voluntariado, eu vi que no vosso site tem opções de voluntariado inclusivas, nomeadamente na base de dados com os projetos para voluntariado, tem lá uma opção que podemos selecionar para encontrar projetos que são acessíveis para pessoas com deficiência. Uhum. Está então na missão de Para Onde fazer um voluntariado mais acessível a todos? Claro que sim. Aliás, isso também é algo que tem vindo a crescer e desde que eu entrei na Para Onde, eu entrei em 2018, tenho cada vez mais tentado, não é fácil, não é um desafio, ou melhor, é um desafio, digamos assim, mas sim, o SCI, a própria rede internacional SCI, promove este voluntariado inclusivo e nós todos os anos, algumas organizações do SCI têm campos que são adaptados e acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com algum tipo de necessidade especial, etc. E isso faz parte, nós queremos que e também, da mesma forma que também temos voluntariado e work camps
que são acessíveis, por exemplo, a famílias ou a voluntários que são menores de 18 anos. E nós tentamos promover também essas oportunidades, porque qualquer pessoa pode fazer voluntariado. Também isso é outro estereótipo que nós temos vindo a quebrar, não é? Antigamente nós tínhamos esta ideia de que para fazer voluntariado tínhamos que nos despedir, tirar quase um ano de licença sem vencimento, para podermos ir não sei quanto tempo para a Índia ou para o Nepal ou para onde é que fosse. E agora não, nós podemos fazer voluntariado na Europa, podemos fazer voluntariado se formos uma pessoa com mobilidade reduzida, qualquer pessoa pode fazê-lo. E se um dos nossos propósitos é esta multiculturalidade, é esta diversidade, é a própria inclusão, então sim, isto faz parte dos valores da Para Onde e é uma coisa que nós cada vez mais queremos trabalhar e tornar mais presente também nas oportunidades que temos, não só a nível internacional, mas também a nível local. Isso é muito bom saber, sabes? Porque eu há uns tempos estive a fazer uma pesquisa e há realmente uma vontade de algumas pessoas com deficiência de ir fazer voluntariado fora do país, mas têm aquela preocupação: será que os edifícios estão adaptados? Será que as casas de banho estão adaptadas? Será que eu vou conseguir movimentar-me no sítio onde vou estar a nível de voluntariado? Isto porquê? Porque todos nós sabemos que infelizmente, em alguns países, principalmente nos países que têm menos recursos, a infraestrutura não está adaptada. E há muito receio de algumas pessoas com deficiência que querem fazer voluntariado a esse nível, que as coisas não estejam adaptadas. Mas havendo essa preocupação e estando isto nos valores das organizações, como Para Onde, como o SCI, isto dá outra confiança às pessoas e permite que estas pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades, independentemente da sua capacidade, independentemente da sua idade, o que é muito importante. Sim, sem dúvida. Nós não conseguimos ter essa garantia, por exemplo, nos programas de longa duração, porque, como tu disseste, estes programas são maioritariamente em países com menos recursos e que não estão preparados e há toda uma condicionante a nível da própria organização, a nível do próprio terreno. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos projetos de Cabo Verde, Guiné-Bissau, em que os voluntários, por norma, percorrem uma longa distância, não é? Estamos a falar de uma distância de 30, 40 minutos a pé para poderem ir de casa até ao projeto e, por exemplo, esse percurso para uma pessoa que tenha mobilidade reduzida ou que esteja numa cadeira de rodas é muito difícil e nós também não queremos colocar as pessoas numa situação em que, quer dizer, vão para fazer voluntariado, vão para poder contribuir de alguma forma e depois acabam por se sentir limitadas nesse aspecto. E por isso, os workcamps do SCI, a partir do momento em que têm lá o tiquezinho, não é? O certezinho na opção de acessível a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, estão mesmo preparados a nível do alojamento, a nível das acessibilidades, portanto, é perfeitamente seguro as pessoas poderem candidatar-se a esses projetos, porque lá está, é uma entidade com outro tipo de recursos, com outro tipo de estrutura e que promove essas oportunidades e que tem esse cuidado e essa sensibilidade de promover essas oportunidades para esse segmento da população, se é que quisermos chamar assim. Ótimo, muito bom saber, pessoas com deficiência que estejam a ouvir isto, Sim. Não se esqueçam da Para Onde. A partir do final de março, início de abril, consultam a base de dados do SCI, de certeza que vão encontrar opções. Ótimo, ótimo. Agora, nesta altura da pandemia, é possível fazer voluntariado internacional? Sim, aliás, nós foi no início do mês de março, penso que aí por volta, aliás, até foi no final de fevereiro, foi ali 26, 27, nos últimos dias de fevereiro enviámos os primeiros voluntários para projetos internacionais ao final quase de um ano, não é? Portanto, foi para nós uma vitória, conseguimos voltar a enviar voluntários com todos os cuidados, nós também nos tivemos que adaptar. Estamos neste momento a fazer as formações pré-partida num formato online, que não é a coisa que eu mais gosto, porque eu sou muito apologista do presencial, não é? Do contacto, de nós podermos ler a linguagem corporal e de sentirmos as pessoas presentes, mas tivemos que nos adaptar. Temos parcerias novas, damos todo o acompanhamento que nós já dávamos aos voluntários, agora está redobrado e com muito mais cuidados a nível de garantir que os voluntários fazem o teste antes de viajarem,
que a nossa própria formação pré-partida também foi adaptada com uma parceria com a Associação Move-te Mais, que é uma associação de voluntários estudantes de medicina e de enfermagem, voluntários, aliás, da área da saúde, que se oferecem para poder dar formação e dicas de quais os cuidados de saúde a ter, não só a nível de Covid, mas também, sei lá, a pessoa está na Guiné-Bissau e de repente torceu um pé e o que é que pode fazer, ou deu de caras com uma criança que tem uma ferida que está infectada e como é que pode desinfetar. Portanto, esse tipo de dicas que nós não estávamos a contemplar e que agora passámos a ter. Todos os cuidados, portanto, os voluntários viajam com uma declaração a dizer que vão fazer voluntariado. Não estamos com todos os projetos abertos, porque nem todos os países estão a facilitar a entrada de estrangeiros, nem todas as comunidades também estão confortáveis em receber para já voluntários internacionais, e nós temos que respeitar, como é óbvio, mas alguns projetos já abriram as suas portas e temos já os primeiros voluntários de 2021 no terreno, tudo seguro, tudo saudável e tudo a correr bem, e espero que assim continue. Isso é incrível, parabéns pelo vosso trabalho. Realmente é muito bom ter este tipo de associações como a Para Onde, ter a certeza que as organizações são fidedignas, que fazem um bom trabalho e de ter este tipo de apoio, tanto no pré, como no durante e no pós. Na tua opinião, como é que todos nós, enquanto sociedade, podemos ser cidadãos mais ativos? Olhem para o lado. Olhem para o lado, mas olhem com olhos de ver, olhem para o vosso bairro, para a vossa rua, para a vossa cidade, porque há muita coisa para fazer, todos nós podemos fazer, e agora, por exemplo, na altura da pandemia, no início, não é? O ano passado, agora se calhar já não tanto, eu por acaso na altura tinha muita esperança que isto fosse despertar aqui alguns valores nas pessoas, porque surgiram muitos movimentos, houve as caixas solidárias, houve malta a voluntariar-se para fazer as compras dos vizinhos, que se calhar tinham vizinhos com outro tipo de condições, ou vizinhos mais velhos, e portanto ofereceram-se para fazer as compras. Houve todo aqui um espírito solidário. Eu acho que a nossa sociedade portuguesa tem um espírito solidário muito grande, nós somos muito solidários, mas quando se toca a termos esta solidariedade regular, ou este comprometimento, não é? Nós comprometermos com alguma coisa, nós somos muito fraquinhos ainda, comparados com outros países. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós somos muito bons a nível de... Está a haver uma campanha de angariação de fundos para os bombeiros, por causa dos incêndios que houve, etc, etc. Somos os primeiros na linha da frente a apoiar, a ajudar, a estar lá. Agora, a ter este compromisso regular, são poucas as pessoas a oferecerem-se como voluntárias, a terem contacto com estas associações no seu dia-a-dia. Somos bons nas campanhas de Natal, somos bons nas campanhas do Dia da Criança, do Dia Internacional da Luta contra o Cancro, somos muito bons nesses momentos pontuais, mas ainda nos falta muito termos este compromisso com a sociedade em que vivemos. E podemos fazê-lo, se não queremos estar associados a uma organização, podemos fazê-lo com o nosso grupo de amigos, com o nosso prédio na nossa comunidade. Portanto, há N formas de nós termos aqui uma participação ativa e cada um cuidar do seu quintal, como eu costumo dizer. O mundo acaba por ser cheio de quintais floridos, não é? Acabamos por ter os quintais mais bonitos e acabamos por construir todos um jardim enorme. Portanto, se cada um fizer a sua parte, e este compromisso não custa uma vez por semana, uma hora por semana, 2 horas por semana, é algo que é tão fácil. É mesmo fácil. Sim, concordo. Às vezes podemos fazer uma coisinha que para nós não é muito, mas depois, na realidade, é um passo para a mudança. Portanto, pessoas que nos estejam a ouvir, vamos lá trabalhar nos nossos quintais. Exatamente. Agora, como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre Para Onde e as suas iniciativas? Então,
A maneira mais fácil, obviamente, é seguirem-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, se bem que o LinkedIn é um bocadinho mais para coisas mais institucionais do que propriamente a divulgação ou acompanhar as próprias histórias dos voluntários. Portanto, Facebook e Instagram, sigam se ainda não fizerem, e depois consultarem mesmo o nosso site. E eu digo mesmo para investirem tempo, porque eu acho que é mesmo um investimento. Nós recebemos muitos e-mails, muitas chamadas de pessoas que a fazerem muitas perguntas e com muitas dúvidas de coisas que estão explícitas e muito bem explicadas no site. E eu digo isto porque o site foi mesmo desenhado e escrito com este cuidado de quem nunca fez voluntariado na vida e não sabe por onde começar ou para onde ir. E, portanto, se seguirem os separadores do site e investirem algum tempo a lerem os separadores, vão perceber que há um fio condutor. O site está escrito com um fio condutor e tem as ligações todas diretas, as informações todas para poderem saber mais. Portanto, paraonde.org é o nosso site. E invistam mesmo algum tempo a ler todos os separadores, incluindo o separador das FAQs, que nunca ninguém lê, não é? Nos sites nós nunca vamos ao separador das FAQs, não sei porquê, mas é onde estão lá aquelas dúvidas comuns, não é? Frequently asked questions. E é lá que nós podemos encontrar mesmo aquelas dúvidas que toda a gente tem, e estão lá as respostas todas muito bem explicadas. Portanto, é esse o meu conselho. Muito bem, sigam aqui a Paraonde, que é uma associação incrível, com pessoas incríveis, e visitem o site, porque além de ser muito informativo, também é muito bonito. Obrigada. Olha, Joana, muito obrigada pelo teu tempo, por tudo aquilo que tu disseste, super relevante, super importante. Gostei muito da conversa contigo e desejo o melhor para a Associação Paraonde. Obrigada eu, Mariana. Tínhamos aqui muita coisa para falar, mas pronto, fica aqui um cheirinho daquilo que é Paraonde e do nosso propósito em tornar o voluntariado acessível para todos, e espero que nos sigam e que quem nos está a ouvir que possa em breve fazer a sua candidatura. Sim, para os nossos ouvintes, sigam a Paraonde nas redes sociais, pelo website também, e até o próximo episódio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast Sem Diálogo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!